Saudações a todos, caros internautas do Lente Benguela. A edição de hoje temos uma convidada muito especial. Recebemos hoje uma mulher cuja voz atravessou gerações. Jornalista, professora, escritora, formadora, mãe, uma das vozes mais reconhecidas das rádios de Angola. Há mais de 2 décadas que ela entra nas nossas casas através das ondas sonoras, informando, emocionando e inspirando. Mas hoje vamos conhecer a mulher por trás do microfone. Eu sou Eugênio Filipe Ninja. A minha convidada é Lena Sebastião. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Lente Benguela. Obrigada. Muito obrigada. É uma honra e mais uma vez agradecer desde já o Lentes de Benguela pelo convite. Sinto-me honrada a estar aqui. Helena, a nossa primeira pergunta, que é quase para todo o nosso programa. Sim. Quem é a Lena? Quem é a Lena Sebastião? Olhando para a câmara, apresente-se para Benguela. Bom, Lena Sebastião, podíamos dizer muitas coisas, mas Lena Sebastião é jornalista de rádio, tanto há já 27 anos. Sou mãe, a solo, tenho 3 filhos, sou escritora e formadora de jornalismo, oratória e comunicação de um modo geral. Eu penso que nessas linhas eu fiz uma apresentação mais ou menos geral daquilo que eu sou. Nasci no Sumbe, sou natural do Kwanza Sul, vivo em Benguela. Curiosamente, este ano eu completei 40 anos desde que estou em Benguela. Portanto, é essa Lena Sebastião que acredito que Benguela conhece. Diz que é do Kwanza Sul, vem para Benguela para estudar? Não, eu vim a Benguela mesmo para viver, ou seja, os meus pais vieram a Benguela à procura de melhores condições de vida. Como tu sabes, geograficamente, Sumbe e Benguela são cidades muito vizinhas, ou seja, há uma distância apenas de 245 quilômetros entre, por exemplo, o Lubito e o Sumbe, né? E os meus pais, em 84, eles vieram a Benguela à procura de melhores condições de vida, porque quem conhece o Kwanza Sul sabe por que os meus pais tiveram que se mudar para Benguela. E na época, em 84, quando eles vieram, eu e o meu irmão, nós tivemos que ficar, mas os meus pais vieram com outros 2 irmãos meus, que eram os mais novos, portanto nós éramos na altura 4 filhos, e os meus pais vieram à procura de melhores condições de vida. É a primeira. Eu sou a primogênita, sim. Atrás de mim vêm mais 7 irmãos, portanto somos 8 filhos, 4 meninas e 4 rapazes. E os meus pais vieram a Benguela para tentar melhorar a vida, e assim foi. E quando eu vim para Benguela, eu já tinha 9 anos de idade na época. E então, repara que eu este ano somei 49 anos de idade. Eu vim justamente a Benguela 40 anos atrás, em 86, quando os meus pais já estavam mais ou menos bem colocados em Benguela. Olha, a conversa vai ser muito interessante. Eu tenho aqui um guião, uma pergunta que o meu editor produziu, mas eu vou fugir de vez em quando da minha câmera, porque na tua fala vão surgindo perguntas que questões vão deixando... Aliás, essa é que é a entrevista, né? Exatamente. Exatamente. Como é ser a primeira filha, mulher, atrás, em frente de 7 irmãos? Olha, é uma grande responsabilidade. Ser primogênita é uma grande responsabilidade. Aliás, quem já leu sobre primogenitura sabe exatamente o que é que encerra uma primogênita. É claro que eu gostaria de ser rapaz, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente eu nasci menina e atrás de mim tenho 7 irmãos. E repara, mais ou menos nos anos 90, eu cheguei aqui em Benguela em 86, mas nos anos 90, 80 e tal até 90, Benguela viveu uma fome muito grande. Às vezes, quando eu ouço as pessoas a se queixarem de fome, eu minimizo, porque isso não é fome. O que se viveu, por exemplo, nos anos 80 e 90
isso nem é fome. Eles não sabem. Não, eles não sabem, infelizmente não sabem. Não havia mesmo comida, ou seja, podia até haver comida, as pessoas não tinham dinheiro. Hoje há muita comida, né? E naquela altura, eu quando vim a Benguela, eu pensei que os meus pais aqui tinham uma vida boa. Na verdade, eles estavam a enfrentar muitas dificuldades com o desemprego, a procura de emprego, tanto a minha mãe quanto o meu pai ainda não trabalhavam. E eu, na qualidade primogênita, quando eu cheguei a Benguela, eu senti que eu tinha uma outra parte de responsabilidade em contribuir, em sustentar também os meus irmãos, a minha família. De maneira que eu acordava às 5 da manhã, pegava num saco ou numa bacia, uma banheira, o que é como se costuma dizer, e eu ia à praia. Olha, é interessante que estamos mesmo aqui nesse cenário da praia. Eu ia à praia do Quioche, a chamada Praia do Pequeno Brasil. Quem cresceu no Quioche nessa fase, e muitos daqueles pescadores, alguns deles ainda estão ali, eles se lembram muito bem de mim. Então, eu acordava às 5 da manhã, porque nós vivíamos no Quioche, eu ia à praia ajudar a puxar as redes. Puxava as redes, e os pescadores, depois que a rede subia, eles separavam. O peixe grosso era para eles venderem e o peixe miúdo era o pagamento para qualquer pessoa que puxou a rede. Então, eles distribuíam aquele peixe em quantidades iguais para toda a gente que puxou a rede. E quando batiam 7 horas, eu já estava na porta de casa com uma bacia à cabeça cheia de peixe, o que emocionou muito os meus pais. Os meus pais não conseguiram acreditar que eu, com a idade que tinha, eu tinha se calhar 12 anos, por aí, com a idade que tinha, ter aquele senso de ajudar, mas era a carga emocional que eu tinha sobre os meus ombros, a carga de ser primogênita, que me ajudava a não ficar parada. Eu não queria ser mais um problema, mas eu queria ser parte da solução da situação que nós vivíamos na família. Então, e de lá para cá foi assim, anos depois eu ingressei na rádio, e quando eu ingressei na rádio, naquela época ainda não havia salários, mas a direção na altura decidiu me dar um bônusinho, e eu pegava naquele dinheiro e entregava aos meus pais, sobretudo à minha mãe, porque eu sempre levei essa questão de ser primogênita com muita responsabilidade. Fala da rádio, Sim. entra na rádio por quantos anos? E como é que chegou à rádio? Olha, Foi algum concurso? Não. Era aquela menina que tinha a capacidade de falar bem em público, foi isso que despontou algum olheiro? Olha, Felipe, eu tenho que te confessar que eu nunca sonhei em fazer rádio. Meu sonho sempre foi televisão, sempre foi televisão. E a televisão foi o primeiro órgão com o qual eu tive um contato, né? Mas eu fui parar a rádio porque a própria televisão é que me disse que eu não teria futuro na televisão, mas que se despontava em mim um futuro para a rádio. Ou seja, eles viam em mim uma jovem promissora para a rádio. Então, eu chego à rádio aos meus 22 anos, mas eu comecei a estagiar na televisão 4 anos depois de eu ter ido. Então, 22 eu acho que eu estagiei na televisão ali por 4 anos, mais ou menos de 94 até 98. E em 98 eu entrei para a rádio. Mas eu só fui parar a rádio porque a televisão tinha me dito que eu levava jeito para a rádio. Eles tinham razão. Eu entrei para a rádio, mas eu entrei na rádio com um propósito. O meu propósito era ser locutora, que é a minha principal função ou categoria até hoje na rádio. O meu propósito era ser locutora, mas eu disse para mim mesma, depois de eu ter ficado 4 anos a estagiar na televisão e eu não fui aceite, quando eu entrar na rádio, a rádio não vai mais me mandar ir embora para casa. Eu vou entrar e vou ficar. E foi o que aconteceu. Entrei na rádio em 98, em 2000 comecei a falar e de lá para cá eu nunca mais saí. Estou aqui agora a somar 27 anos de rádio, graças a Deus. Graças a Deus. Já exerceu nunca se via na rádio? Sim, já. Eu já fui diretora adjunta da Rádio Kwanza Sul. Chegou a regressar ao Kwanza Sul? Sim, cheguei a regressar ao Kwanza Sul. Estive na Rádio Kwanza Sul entre 2017 e 2020, quase 3 anos. Foi uma experiência boa.
Aprendi muito sobre produção radiofônica, porque eu fui para ser chefe de produção. Chefe de produção é a segunda pessoa mais importante numa rádio provincial, pelo menos no Grupo Rádio Nacional de Angola. Está depois do diretor e é a pessoa responsável pelos conteúdos, pelos programas e pelos profissionais da rádio. Também, hoje em dia, ainda tenho um cargo de chefia, eu sou realizadora-chefe de um turno na rádio, portanto, uma realizadora na rádio, o que é que ela faz? Ela realiza o programa. E o que é realizar o programa? Realizar o programa é cuidar do conteúdo que vai ser abordado num determinado programa e cuidar da produção também desta realização ou deste programa. E o que é a produção? Portanto, eu tenho que ver quem é o interlocutor, né? Quem é o convidado que nós vamos chamar e por que vamos chamar aquele convidado, de acordo com o tema. Portanto, vamos escolher a qualidade desse convidado de acordo com o tema, de acordo com o conteúdo que nós queremos colocar no programa e de acordo com esse programa. E então, é uma tarefa interessante. Já sou realizadora desde 2019, tanto há 7 anos que eu sou realizadora. Exatamente. Falou do Rádio Kwanza Sul, regressa, se calhar, 10 ou 15 anos depois. Sim. Kwanza Sul. Qual foi a emoção de como é que o Kwanza Sul recebeu a menina que saiu de lá com menos de olha, é interessante. anos e volta com Sim. uma rádio? Olha, eu acho que nada na nossa vida acontece por acaso. Eu sou daquelas pessoas que acreditam no destino e eu acho que eu precisava, assim, de ter ido à Rádio Kwanza Sul. Quando me foi feita a proposta, eu não olhei atrás, aceitei a proposta de ir trabalhar à Rádio Kwanza Sul e provavelmente essa proposta me foi feita justamente porque eu sou natural de lá. Mas eu nunca tinha conhecido tão bem o Kwanza Sul, apesar de ser natural. Eu nunca tinha conhecido tão bem o Kwanza Sul como quando fui para lá trabalhar. Ou seja, uma das boas coisas que me aconteceu foi conhecer melhor a província em que nasci, mas também a recepção foi boa, porque ficou fácil. Eu falo a língua de lá, eu conheço as pessoas de lá, eu tenho muitos familiares lá, já tinha amizade com boa parte dos profissionais da Rádio Kwanza Sul, e, enfim, foi algo muito interessante. Fui bem recebida, fui bem acolhida, fui ajudada, fui protegida, e isso para mim vai ficar sempre marcado na minha trajetória, na minha carreira profissional. Falou da língua Kwanza Sul. Quando se fala uma mistura entre Mbongo e Kimbundu. Exatamente. Chamam de Ngoia, mas Ngoia é um nome que as pessoas encontraram para essa confusão linguística, né? Assim que a gente chama, essa confusão linguística que acontece, parece que só no Kwanza Sul. Não sei se há uma outra província onde acontece uma confusão linguística, há que denominaram de Ngoia, né? Mas Ngoia quer dizer Angoia, ou seja, aqueles que vão ou aqueles que passam. Exatamente. Será por ser uma província transitória? Exatamente. Até hoje, curiosamente, nas redes sociais, há memes que dizem assim: a gente nunca sabe se o Sumbe é de facto uma cidade ou uma passagem para Benguela, né? Ou então uma passagem para Luanda. E, apesar disso ser um meme, mas no fundo é uma verdade. É que o Kwanza Sul realmente foi uma passagem de pessoas que saíam do Ambo, porque sabes que o Kwanza Sul faz fronteira com o Ambo, penso que a norte, mesmo aqui pelo Balombo, há uma comuna do Balombo, que não sei se ascendeu a município agora ou não, que... Sim, aqui alguns metros exatamente, faz fronteira direta com o Kwanza Sul. Então havia pessoas que saíam do Ambo, e a gente sabe também que logo após o Balombo está o Ambo, né? Que saíam do Ambo e passavam pelo Kwanza Sul e iam para Malange, para Kwanza Norte.
à procura de bens para vender, para serem vendidos, né? Estamos a falar da época da tal borracha e de tantas outras coisas que se vendiam na época, né? Então, Ngoia é mais ou menos os passageiros, os turistas, os viajantes, né? Exatamente, é o que significa Angoia. Pois, então, como perguntaste, né? Sim, o Kwanza Sul é uma província que até há pouco, antes dessa nova política administrativa, o Kwanza Sul tinha 12 municípios. Penso que agora ascendeu para mais 24, creio que agora parece que são 24. O Kwanza Sul tinha 12 municípios. Destes municípios, 4 falavam Quimbundo e 8 falavam Umbundo, exatamente, por questões geográficas. E é essa mistura entre o Umbundo e o Quimbundo que veio dar assim, o tal chamado Ngoia. Exatamente. Isso agora, às vezes a minha conterrânea, eu também tenho origem de Kwanza Sul. Tem origem. A minha avó paterna Sim. é do Celes. Ah, é do Celes. Pois, eu tenho uma mistura entre Gabela, Porto Ambuim e Gangula. Agora, já ouviu a história, não sei se é fábula, que contam sobre Kwanza Sul na época colonial, que o primeiro branco que apareceu aí no Kwanza Sul foi canibalizado? Já ouviu essa história? Olha, por acaso nunca. Não. Mas eu conheço outras histórias, como por exemplo, há uma história que contam de um soba do Kwanza Sul e um soba de Malange que eles foram em vias de facto por causa de cocos. Se não ouviu, essa história também é muito interessante, mas é possível que seja verdade, porque há ali fronteiras, né, entre Kwanza Sul e Malange, Kwanza Sul e Kwanza Norte. Mas existem também outras histórias, que, por exemplo, na zona de Porto Ambuim, boa parte dos nativos daquela zona comiam gatos. E a minha mãe confirma isso, né? Rato também? Sim, ratos do campo, isso é comum. Mas há uma zona de Kwanza Sul que também comia gatos. Enfim, há muitas histórias assim, muito estranhas, bem sugêneres sobre o Kwanza Sul, né? Exatamente. Eu vou voltar aqui à minha cábula, tem uma pergunta aqui. Existe uma diferença entre a Helena da rádio e a Helena de casa? Essa voz é trabalhada ou original? É original. Eu não sei ter outra voz. Não sei se isso é bom ou mau. Feliz ou infelizmente eu não consigo ter outra voz. Quem me ouve na rua, quem me ouve em casa, quem me ouve na rádio, a voz é a mesma. É claro que a rádio tem equalizadores, né? Ou seja, a minha voz é projetada no microfone, o microfone transporta, passa pela mesa. Não muda coisa. Sim, mas não muda nada. Tanto é que eu tenho alguma dificuldade de estar a falar na rua. Porque basta de falar alguma coisa na rua, desperta logo o interesse das pessoas, desperta logo a atenção. Eu faço essa pergunta porque há muita gente que vai aprendendo oratória. Exatamente. E vai ficando robotizado. Uhum. E não sai muito do original. E temos hoje muitos profissionais que tu lhe ouves na rádio a falar de uma forma e na rua não acontece falando. Até porque eu, quando eu conheci, a primeira vez que eu vi, eu já ouço a rádio há muito tempo. Exatamente. Nunca tinha visto pessoalmente. Sim. A primeira vez que eu vi foi num restaurante, almoçar, estava lá na minha mesa, estavas com o doutor Emiliano. Exatamente, Ivanov. E eu olhava, o Ivanov me saudou, ele nem achava que era lento. Exatamente. Quando começaste a falar? Espera aí, a voz. Essa voz me diz alguma coisa. Nós em rádio construímos uma imagem. Concordo. Okay. E o doutor Emiliano dizia Manalena. Então Esse é o nome famoso que tens na rádio, Manalena. Sim, Sabes por quê? Porque o maior traço da nossa personalidade é a voz. Podemos estar de costas, mas quem nos conhece bem, ou até 100 metros de distância, sei lá, mas quem nos conhece bem, basta que falemos alguma coisa, somos logo detectados. Então a voz é o maior traço da personalidade. Daí a rádio ser uma caixa mágica, é justamente por isso. E apesar da voz ser a mesma, tanto quando estou na rádio como quando estou fora da rádio,
mas ainda assim o público admira. Por quê? Porque como a rádio não é imagem, é só som, quando a gente ouve alguém e não conhecemos, nós desenhamos na nossa cabeça uma imagem. A maior parte das pessoas, isso eu ouço todos os dias. Epa, Lene, és assim tão baixinha. Eu só tenho 1,58 m. Eu só tenho 1,58 m. As pessoas acham que eu tenho 1,70 m, 1,80 m. As pessoas acham que eu tenho assim o teu tamanho, 1,80 m. A boa parte, a esmagadora maioria das pessoas acham que eu sou mulata. E é tudo o inverso, ou seja, tudo que as pessoas pensam que eu sou é o contrário. E às vezes quando as pessoas me abordam na rua, eu pergunto, ficou decepcionado ou não? Não, até não. Mas é de facto muito interessante, é por isso que a rádio é magia justamente por isso. Eu tenho uma pergunta na Cabla, mas vou associar ao Maré. Qual foi a tua maior travessura, maior aventura enquanto criança? Agora vou fazer essa ligação, já que diz que frequentou a praia muito cedo. Só nadar, teve aquelas aventuras de querer fazer disputa no mar? Não, eu nem arrisco. Olha, não, eu cresci numa zona ribeirinha de Porto Ambuim. Quem é de Porto Ambuim sabe que há uma zona que se chama Rio Cuvo. Quer dizer, o rio todo é Rio Cuvo Queve. Mas há uma zona, uma aldeia que se chama Rio Cuvo. Isso. Nem mais. Eu cresci ali com os meus avós maternos e, curiosamente, eu cresci numa aldeia que era como se fosse uma ilha. As casas estão no meio entre o rio à frente e o mar atrás. Mas eu não sei nadar. Não sei nadar. Os meus avós são pescadores, caçadores, agricultores ou camponeses. Eu cresci no rio, mergulhei muito no rio, apanhei muito bagre no rio, vivi muito na água, sou muito aquática, mas só na beira. Não aprendi a nadar, infelizmente. Por ser mulher, temos também muitas mulheres aqui em Benguela, vivem a escassos metros. Sim, e há pessoas que vivem a escassos metros do mar ou até do rio, mas nunca colocaram os pés na água. É curioso, porque o mar também encerra muitos mistérios, estás a ver? E então eu, infelizmente, não sei nadar, confesso. Disse que é mais velha de 7 irmãos. Sim. Entre homens e mulheres. Homens e mulheres. 4 homens e 4 mulheres. Exatamente. Como é que foi? Os irmãos obedeciam? Sim, olha, eu cresci numa família, não sei se vou chamar tradicional, aonde nós éramos obrigados a chamar mano, né? Sim. Hoje em dia eu entendo que mana pode ser o mais novo ou pode ser o mais velho. Mas nós crescemos a aprender que mana só era o mais velho. E os meus pais deixaram isso muito claro. Ficaram os que têm dinheiro. Exatamente. E os meus pais deixaram muito claro que eles tinham obediência a mana. E os meus irmãos sempre me respeitaram. Posso até dizer que a minha palavra para os meus irmãos é uma lâmina, né? Porque foi isso que os meus pais tentaram mostrar e, graças a Deus, isso tem sido bom. Acabo sempre por ser uma referência para os meus irmãos. Sempre fomos muito unidos. Nós não temos problemas, não temos rixas, nunca tivemos desavenças, graças a Deus. E, aliás, eu aprendi nos últimos anos na rádio que com um especialista, que aqueles irmãos que se dão muito bem é porque os pais fizeram o trabalho de casa. Porque não é normal os irmãos serem unidos, né? Eu também seguia, quer dizer, tinha irmãs mais velhas que eram. Sim, sim. A minha grande dificuldade era, no tempo, na idade já de namoro, conversar com o moço e todo cheio de ciúme, irmão, entra, sai daqui. Como é que foi lidar com isso? O homem normalmente tem ciumento aquela proteção. Exatamente, exatamente. Ser mais novo, ele fica assim, aí veio, então aí, o que está fazendo aqui? Sai daí. Mana, tens que entrar. Yeah. É verdade, mas conosco isso nunca aconteceu, graças a Deus. Se houve algum ciúme, talvez nunca demonstramos, nem eu a eles, nem eles a mim. De maneiras que eu acho que também a nossa família
tem um peso muito grande, o peso religioso, né? Nós somos de uma família cristã, nascemos e crescemos no meio cristão, e isso nos moldou tanto a ponto de sermos tão harmoniosos, não só como irmãos, mas como filhos para com os nossos pais. Mantém a tradição religiosa dos pais até hoje? Até hoje, até hoje. Sim, eu até, em algum momento, eu acho que também a igreja me estragou, passo o termo, né? Eu sinto que a igreja estragou quando nós somos tão... sim, quando nós somos tão, como é que se diz? Religiosos? Tão religiosos. Sim, exageradamente. O nosso despertar de consciência atrasa muito, e eu sinto que nesse quesito, de algum modo, prejudicou-me muito, né? Não me arrependo, mas provavelmente eu teria alcançado tantas outras coisas boas se eu não tivesse levado a fé tão ao pé da letra como eu levei. Mas já teve muita experiência com Deus? Muitas experiências com Deus. Aliás, tenho tido no dia a dia até hoje. Até hoje. Eu considero-me uma pessoa extremamente abençoada. Eu atingi níveis, atingi patamar que eu, sinceramente, nunca pensei que alcançaria numa sociedade como a sociedade benguelense, uma sociedade exigente, uma sociedade elitista, uma sociedade da qual eu não sou natural, né? E então... Foi mais benguelense do que... Sim, sou muito mais benguelense. Tenho 40 anos de vivência em Benguela, cheguei aqui aos 9 anos de idade. Tudo o que eu sei, tudo o que eu sou, foi graças a essa Benguela que me talhou, né? Então, eu sou, sim, mais benguelense do que quando a Suene, com certeza. Diz que tem 3 filhos. Se eu perguntasse a seus filhos quem é Helena Sebastião, o que é que eles diriam? Bom, não sei o que é que eles diriam. Talvez que eu sou uma mãe muito exigente, que eu sou uma mãe muito... tem muito excesso de zelo. Eu acho que... eu reconheço isso, tem muito excesso de zelo, mas também que eu sou uma mãe que gosta que estudem. Só para tu teres uma ideia, eu tenho 7 irmãos, mas eu sou a única que fiz o ensino superior. Sou a única que cheguei a licenciada. E isso foi graças à exigência do meu pai. Meu pai era muito exigente com os estudos, também dado o contexto, a realidade que o próprio país vivia, né? Eu cresci ainda com aqueles manuais escolares que diziam que estudar é um dever revolucionário. E eu, enquanto menina e sendo a primogênita dos meus irmãos, sinto que meu pai tinha toda a razão, porque se eu não tivesse estudado também não chegaria a tanto, não chegaria onde cheguei. Então eu passo isso para os meus filhos, eu digo-lhes isso todos os dias, que para mim o maior orgulho seria ver os meus filhos todos eles formados. Então uma das chatices provavelmente para eles é estar a cutucá-los para não faltarem à escola. Eu ia pegar nessa deixa que fazer 2 perguntas duplas. Sim. Sobretudo, já tem a licenciatura, sei que está fazendo mais uma licenciatura em comunicação. Sim, eu por acaso tenho em língua portuguesa. Como é que lidou com o bloqueio emocional de ser primogênito, a tendência de carregar os irmãos para frente? Sim, bom, pela primeira, eu por acaso cursei língua portuguesa no ISCHED, fui, por assim dizer, uma das primeiras alunas quando o curso de língua portuguesa abriu no ISCHED, estamos a falar mais ou menos de 2007. E depois eu ganhei mais uma licenciatura, uma parceria, uma troca de serviço com o Expocab Navegantes. Então esta é a minha segunda licenciatura em Comunicação Social e Jornalismo. Quanto à tua segunda pergunta, como é que foi lidar com o bloqueio? Ainda tem tendência dos primogênitos terem esse bloqueio, assumir uma responsabilidade que não lhes pertence. Sim. Levar para frente. Sim, porque eles vão fazer exatamente. Sim, exatamente.
essa É consequência. verdade. Sim, Sim, os primogênitos, na verdade, eles são extensão dos pais, são os continuadores. Ou seja, geralmente, quando o filho primogênito está a crescer, ele já acaba por levar sobre os ombros, assim como os pais, ou ao lado dos pais, a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, dar banho, fazer a comida. Mas eu acho que para mim isso, de algum modo, foi muito bom. Por quê? Porque é interessante, há uma história que eu tenho, que quando eu nasci, o meu pai me rejeitou. E o meu pai me rejeitou por quê? Meu pai me rejeitou porque tudo que o meu pai queria era ter um filho primogênito homem. Infelizmente não naquela aconteceu. altura era E ainda hoje há muitos pais que sonham com isso. E até certo ponto também eles têm razão. Mas eu nasci menina. E o que é que aconteceu? O meu pai faleceu há 9 anos atrás, mas, curiosamente, eu acabei sendo a filha primogênita que meu pai queria se eu fosse rapaz. Acabei. orgulho do papai. Sim, pronto, meu pai infelizmente morreu já há 9 anos. Mas chegou a ver um pouco sobre ele. Ainda viu o meu brilho, ele foi acometido de um AVC, acabou por morrer no Kwanza Sul, depois fomos lá enterrá-lo. Mas o meu pai ainda viu o meu brilho, ainda me viu a despontar. Prontos, mas eu acabei sendo exatamente tudo aquilo que a expectativa que o meu pai tinha, de ter um filho homem que pudesse cuidar dos irmãos, e acabei sendo eu, acabei sendo por fazer isso, porque ele também contribuiu grandemente para que eu me tornasse no que eu acabei por me tornar. Voltando para a rádio, qual foi o maior embaraço que teve na rádio? Está no ar e teve um bloqueio, hein? Olha, foi no começo, muito no começo, estamos a falar mais ou menos de 2000, 2001, e lembro-me que isso só aconteceu uma única vez. Por quê? Porque eu, na altura, fazia duas coisas. Eu fazia informação e entretenimento. São áreas completamente diferentes. Temos a área da informação e temos a área da realização, exatamente, que é a área das notícias. E eu comecei como noticiarista. E só depois é que eu fui fazer entretenimento e depois conciliava entre o entretenimento e a informação. E quando eu fui ler as notícias, fui ser noticiarista pela primeira vez, eu fui porque quem devia apresentar o jornal não tinha aparecido e eles acabaram por me colocar lá à frente. E eu me lembro de ter cometido uma falha porque você saúda, abre o jornal saudando o público, o ouvinte, depois você lê os destaques e depois de ler os destaques você lia uma página que nós chamávamos os intercalares. Era como se fossem pequenos desenvolvimentos daquilo que você depois vai ler outra vez já com RDs ou com, quer dizer, RDs são registros digitais hoje em dia, mas naquela altura nós chamávamos RMs, que eram registros magnéticos, ou seja, com som. Só que eu, infelizmente, eu saudei, li os destaques, atropelei os intercalares e fui diretamente para ler o desenvolvimento das notícias. E depois eles começaram a me dar o toque, olha, falhaste. Alguém lá atrás, né? Ou seja, à frente de mim, falhaste, você não leu os intercalares. E pronto, já era o nervosismo do momento, era a primeira vez que eu ia ler um noticiário, mas graças a Deus só sei que a partir daquele erro eu nunca mais falhei e já lá vão 27 anos de rádio. Falou de noticiarista? Sim, noticiarista. Entretenimento. Quem é jornalista? O jornalista, exatamente. Helena, é jornalista? Eu sou jornalista, sou radialista. Pode fazer tudo, apresentar notícias. Exatamente, sim. Então, só que a rádio ela tem áreas, né? O que é que aconteceu? Desde que eu ingressei na rádio em 98, mas comecei exatamente a falar em 2000, de 2000 para mais ou menos até 2020, portanto há 20 anos, eu fazia as duas coisas. Eu fazia noticiário, editando
estudando e lendo, ou seja, nem todos os profissionais na rádio leem o noticiário. Há aqueles que só escrevem e entregam um locutor para ler, esse é o editor, que não deixa de ser um realizador também. Só que para as notícias o nome muda. Para o entretenimento é realizador, aquele que escreve o texto que vai ser lido, mas para o entretenimento é realizador e para as notícias é editor. Então, eu também já trabalhei como editora, durante muitos anos já fui editora de noticiários. Então, eu editava o jornal e escrevia o jornal, fazia reportagens, sejam em direto ou reportagens gravadas, só que a partir de 2020 a rádio achou por bem que eu ficasse apenas no entretenimento, ou seja, eu era tão boa na informação, ou como noticiarista, como também era tão boa no entretenimento, mas depois acabei por separar as águas e ficar apenas numa área, que é a realização. Enquanto, como é que você Entertainer. Yeah, entertainer. No programa, já algum ouvinte deixou de ser palavras? Já. Vocabulário. Já. Isso acontece ainda até hoje. Já um ouvinte deixou-me encabulada porque ele, como qualquer outro ouvinte, ele ligou para a rádio, tínhamos um programa no ar e era interação com o ouvinte, mas ele ligou para dizer que me amava. E eu perguntei a ele se ele me amava com o amor de Cristo. E isso é normal acontecer todos os dias. Em memória, qual foi a entrevista mais difícil que teve? Enquanto jornalista, radialista? Sim. Que marcou Sim. profundamente? Foi um desafio entrevistar essa pessoa? Sim, eu lembro-me que um dos meus maiores desafios foi entrevistar Pinda Simão. Pinda Simão estamos a falar mais ou menos de 2011. Ministro da Educação. Sim, Ministro da Educação, 2011. E essa entrevista é uma entrevista que aconteceu no canal 2 da TPA e havia um programa que era feito entre a rádio e a televisão. E esse programa era um programa que antecedia as eleições de 2012 e eu, Lena Sebastião, fui escolhida para representar a Rádio Nacional nessa entrevista. Essa entrevista foi no canal 2 da TPA em Luanda e foi um desafio muito grande. Portanto, eu não era a única, era como se fosse uma conferência de imprensa onde estavam outros jornalistas, com Mário Vaz e o João Pinto como pivôs. E foi uma entrevista que me marcou muito. Eu tinha sobre os meus ombros uma grande responsabilidade de representar a Rádio Nacional de Angola na televisão pública de Angola. Foi sem dúvidas um desafio grande, mas, claro, conseguimos ultrapassar. A sua voz é uma bênção que deu uma grande vantagem para você. A jornalista que já se imaginou, se não tivesse essa voz brilhante, o que seria fora do jornalismo? Se eu não fosse jornalista, seria jornalista. Eu seria jornalista, sem dúvida. De lá para cá, eu reparo que eu nasci para a comunicação. A comunicação é algo que eu faço com os olhos fechados, né? Eu sinto que é minha praia. Nessa onda eu navego muito bem. É provável que se eu não fosse jornalista de rádio, talvez teria sido de televisão, porque foi a televisão que me inspirou para chegar até onde eu cheguei, né? Portanto, só fui parar a rádio porque eu dei um primeiro passo, eu fiquei deslumbrada. Quando eu vi a televisão pela primeira vez, eu fiquei deslumbrada e eu queria pertencer à televisão. Pronto, não aconteceu, acabei por ir à rádio, então eu sinto sim, que esse é o meu propósito de vida aqui na Terra. Quais são as memórias que tem da Rádio Benguela, enquanto jornalista, fazendo um percurso histórico que entrou pessoas que têm com memória, que de facto deram uma mão para que se tornasse bem que hoje? Exatamente. Eu sempre pensei que a mola impulsionadora para uma carreira profissional é a humildade. Sempre pensei isso, desde muito pequena.
porque eu fui talhada na humildade, eu cresci num lar pobre, num lar humilde, os meus avós camponeses, não cresci com muitos, com luxo, não cresci, e eu transportei isso para o lado profissional. Quando eu entrei na rádio, graças a Deus, os grandes gurus do jornalismo radiofônico ainda estavam na rádio, eram os profissionais de peso da altura, na época, e tudo o que eu fiz foi aprender com eles. Eu não queria só que eles me ensinassem, eu ia à fonte, eu perguntava a eles como é que era falar no rádio, eu perguntava a eles como é que se escreve uma notícia, e essa minha predisposição para aprender estimulou eles a me ensinarem. Então, sinto-me orgulhosa por ter feito parte de uma geração de grandes profissionais que a Rádio Benguela tinha, e não esqueças que a rádio é o celeiro, né? A Rádio Benguela, não vou falar da rádio no país, mas a Rádio Benguela, a província de Benguela, é um celeiro do jornalismo, tanto para a rádio quanto para a televisão. Não é em vão que aqui é que aconteceu a primeira emissão de rádio, né? Portanto, há 103 anos atrás, estamos a falar de 1933, e eu sinto-me orgulhosa de ter pertencido a grandes nomes que muitos deles ainda têm as impressões digitais no início da rádio em Angola, né? Alguns deles, pronto, foram para a reforma, boa parte deles já partiram, já estão noutra dimensão da vida. Então, o que mais me marca na rádio é ter entrado numa fase em que eram anos dourados, porque ainda existiam profissionais de peso, profissionais de referência, que me ensinaram o ABC da rádio tal como ele é. Os meios sociais que eu frequento, quando a discussão é Helena Sebastião, a sua qualidade de voz, dizem sempre que por que Helena Sebastião não foi cooptada para grandes rádios nacionais? Porque em Angola temos o hábito de que quando identificamos um talento, uma qualidade, normalmente são paluanas, já se propostas. Olha, eu talvez só não fui a Luanda porque não é meu interesse, por um lado. Por outro lado, eu ao longo do tempo aprendi que existem dois tipos de QI. Tem o quociente de inteligência e tem o que indica. E às vezes, por mais que sejamos tão bons, há sempre as preferências, né? Mas perante isso, a minha reação é sempre a seguinte: quando se é um bom profissional, se é um bom profissional aqui na China ou na Conchichina, né? E eu sou daquelas pessoas que acredito também no tempo de Deus, né? Se não aconteceu agora, quem sabe pode acontecer. Mas é interessante que, veja, eu sempre sonhei com a televisão. A televisão na época que eu queria ser da televisão não me aceitou, mas eu hoje vou à televisão quando eu quero, né? Isso para dizer o quê? Isso para dizer que tudo tem o seu tempo, né? Provavelmente aquilo que o público quer é o ideal, é o certo, mas talvez não seja o tempo. Eu sou daquelas pessoas que acredita que tudo acontece no tempo certo, nada é em vão. Então, se tiver que chegar aí onde o público quer que eu chegue, isto vai acontecer, de certeza. Ou tarde ou cedo, mas vai acontecer. Além de você também é mestre de cerimônia? Sim. Uma agenda muito. Exatamente. Eu acabei por ser mestre de cerimônia por arrasto. Porque eu me lembro ali eu comecei a ser mestre de cerimônia mais ou menos entre 2009 e 2010. E boa parte dos serviços que eu prestava era sempre para a administração local, ou seja, para os órgãos públicos, né? Eu prestava serviços para a administração, para as direções provinciais.
E eu acabei por ser mestre de cerimônia porque já era da rádio, né? Porque eu já tinha essa facilidade para comunicar, para falar ao público. E só depois é que eu fui me aperfeiçoando. De maneiras que sim, já somos mais de 18 anos a prestar esse serviço, presto para quase todo tipo de evento e de facto tenho agradecido a Deus porque são de facto, ao longo do ano são agendas muito cheias, todos os meses eu tenho entre 3 ou 12 eventos, todos os meses, entre workshops, seminários, fóruns, jornadas científicas, casamentos, aniversários, noivados ou pedidos, cada evento me enriquece ainda mais, porque um evento é um evento com públicos diferentes, e isso exige do apresentador ou do mestre de cerimônia maior entrega, mas também maior adaptação para cada tipo de evento, porque para cada tipo de evento a comunicação é sempre outra, né? Exato, e o público também é outro. Rádio e encarar o público Sim. Completamente diferente, aí o desafio maior. Ainda sente frio na barriga? Sinto, mas eu sei que o frio na barriga ele só dura 5 minutos, né? Depois disso ele passa por completo. Ainda sinto, sobretudo, quando vou apresentar eventos de grande responsabilidade. Por exemplo, este ano, agora no começo do ano, em fevereiro, fui apresentar um evento para 300 pessoas, um evento da Sonangol, na ponta da Restinga para 300 pessoas. E confesso que sim, porque ali a responsabilidade era muito acrescida. Nós estamos a falar para engenheiros, né? Estamos aí e conhecemos o que a Sonangol representa para o país. Então, mas o bom de tudo é isso. E são eventos, mais eventos ou eventos após eventos que vão trazendo em mim maior riqueza de comunicação, justamente pelo facto de eu estar a beber, porque quem fala não só ensina, mas aprende também, acima de tudo, né? São troca de energias com diversos públicos e isso é bom. Isso me enriquece muito. O frio na barriga aumenta pela quantidade de pessoas ou pela qualidade das pessoas? Pela qualidade das pessoas. Pelo menos para mim, pela qualidade, não é quantidade. Eu sempre que vou falar para um evento, a minha primeira pergunta é para quantas pessoas vou falar, em que local vou falar. Aliás, são aqui elementos muito importantes da oratória, saber qual é o ambiente que vamos falar, se ele é favorável a nós ou não. E a minha preocupação é justamente essa, quantas pessoas eu vou falar, mas não é a quantidade que me assusta, porque eu já apresentei shows, né, espetáculos, também já apresentei, alguns no Largo da África, mas é a qualidade. Por exemplo, falar para um evento onde está professores, um exemplo, professores, falar, por exemplo, onde estão engenheiros, falar para um evento onde estão advogados, falar para um evento onde está o presidente da República, falar para um evento onde está o governador. Isso vai perguntar. Exatamente. Está como desafio no teu auge de mestre de cerimônia apresentar um evento onde esteja presente? Olha, esse seria ótimo. Eu nunca estive, embora eu me lembro que no tempo do presidente Zé Edu, eu já estive assim frente a frente com o presidente Zé Edu, quando no encerramento da campanha eleitoral de 2012 ele veio inaugurar o aeroporto da Catumbela, hoje é o aeroporto Paulo Teixeira Jorge, naquela altura era só o aeroporto da Catumbela. Quando ele veio inaugurar o aeroporto da Catumbela, em 2012, estamos a falar de agosto de 2012, estava ali a encerrar, agosto ou julho de 2012, estava a encerrar a campanha, já fiquei frente a frente com o presidente, inclusive fizemos entrevistas. Nesse capítulo eu não tenho problema, o problema provavelmente é estar ali como mestre de cerimônia para um evento onde esteja o presidente. É claro que sim, que para qualquer apresentador de eventos isso é uma honra, sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje, com os meios digitais, qualquer um pega um telemóvel, considera-se jornalista. O que lhe impõe a dizer sobre isso? Bom, isso por um lado é bom, mas por outro, eu acho que assim, geralmente tudo tem vantagens e tem desvantagens, né? Por um lado é bom, por causa da pluralidade da informação,
por causa do direito à informação. Temos que olhar para essa questão temos que olhar para essa questão, mas, por outro lado, eu sou da opinião que há coisas que só a mídia tradicional, né, tem. Porque hoje, com o advento das redes sociais, das tecnologias de informação e comunicação, qualquer um de nós se sente jornalista, pega o microfone, pega o telemóvel, vai à rua, Sobretudo reporta. seguidores que seguem qualquer um. Ainda mais. Esse é o maior perigo que nós temos hoje, né? Porque hoje a questão das fake news aumentou gradualmente. E eu acho que sim, que é preciso haver uma regulação ou regulamentação, é isso, né? Porque há um perigo, é como hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Qualquer um pode cantar uma música, mas as músicas produzidas pela inteligência artificial, as músicas, é claro que as músicas produzidas pela inteligência artificial vão engolindo, mas há uma coisa que se perde, que é a qualidade, que é a credibilidade. E eu acho que, enquanto jornalistas, é também a nossa preocupação. Mas precisamos criar consciência, né? Precisamos, e se calhar, trabalhar também nesse aspecto. Precisamos falar mais sobre este assunto para que a sociedade compreenda que, apesar de ter alguma vantagem, mas é perigoso, né? Há riscos que nós podemos começar a assistir com essa questão. Aliás, por isso é que hoje até no Parlamento, esse é já um assunto que domina a Assembleia Nacional, a questão das fake news, né? Justamente porque sabemos o que está por trás, o perigo que está por trás. Hoje a rádio evoluiu muito. Antigamente tínhamos vários técnicos no estúdio. Sim. Hoje temos rádios digitais que apenas um jornalista que faz tudo, coloca música. Sim. Essa evolução e advento das redes sociais. Sim. As rádios também têm que estar nas redes sociais, estão se comportando. Sim, sim. Eu penso que o caminho é muito desafiador. Hoje, ao nível do país, nós temos só uma única rádio que é 100% digital, que é a Rádio NFM, né? Mas a Rádio Nacional está a correr atrás. Hoje estamos a tentar instalar estúdios muito mais inteligentes. E também já demos um passo muito grande nesse sentido, porque imagina, antigamente, se quiséssemos sair do estúdio e montar aqui um estúdio e fazermos uma programação no exterior ou na rua, nós precisávamos de trazer um montão de equipamentos extremamente pesados, com mais de 50 quilos. Precisávamos colocar 10 profissionais na rua só para emitir um programa. Hoje não. Hoje, eu, Lena, sozinha, eu posso ser locutor e, ao mesmo tempo, basta que me coloquem um equipamento onde já está incorporado uma rádio, um sistema de emissão de rádio digital, basta ter apenas internet. Portanto, estamos a correr atrás, mas precisamos também colocar, por exemplo, as nossas emissões em direto. Precisamos transmitir online. Por quê? Porque durante muitos anos os ouvintes não tinham acesso à rádio, não sabiam como é que é feita uma emissão de rádio, como é que é um estúdio de rádio. E hoje as pessoas estão com os telemóveis na mão. Hoje quase ninguém mais sintoniza, ninguém mais mexe num cursor de rádio receptor, os iPhones já não trazem rádio, e então nós precisamos correr também para não ficar atrás. É um desafio muito grande, sem dúvida, mas estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho. A Helena, nos seus programas, nota que a sua qualidade de ouvintes evoluiu? Muito. Baixou? Muito. Os ouvintes sempre foram exigentes, principalmente numa sociedade e cidade como Benguela. A sociedade benguelense é muito exigente.
E nós temos que ter consciência disso todos os dias que vamos fazer as nossas emissões de rádio. Hoje o público não, ou seja, por isso é que o nosso maior desafio tem sido fazer uma rádio de fora para dentro. Pois, ou seja, nós não podemos passar ao lado, fazer vistas grossas para tudo que a sociedade está a viver. Ou seja, tudo que a sociedade está a viver tem que ser trazido para a rádio para continuar a despertar o interesse de quem nos ouve. Durante muitos anos, e ainda hoje é assim, tínhamos sempre o hábito de fazer uma rádio de dentro para fora. Essa rádio de dentro para fora já não é ouvida. Infelizmente, enquanto jornalista, eu preciso saber como é que a sociedade se movimenta. Para isso, eu preciso estar onde está o público, né? Público ouvinte. Precisamos fazer estudos da audiência. Precisamos saber o que é que se fala nas redes sociais e trazer essa abordagem para a rádio. Precisamos saber quais são os anseios do público que nos ouve, o que é que o público gostaria que a rádio abordasse. É um desafio muito grande, sem dúvida, é um desafio diário muito grande. Temos que estar onde as pessoas estão, temos que estar no táxi, temos que estar no jardim, temos que estar na praça, temos que estar na rua, temos que estar aí onde está o nosso público e saber como é que esse público se movimenta. A Lena tem mais de 30 anos de rádio e também tem muitos prémios. Sim, olha, eu tenho 3 prémios provinciais. O primeiro é de 2008, categoria de rádio, Prêmio Provincial de Jornalismo, ganhei a categoria de rádio em 2008, depois voltei a ganhar em 2012, depois voltei a ganhar agora mais recentemente em 2022. Dois foram no tempo do governador da Cruz Neto e um foi no tempo do governador Luís Nunes. Tenho também uma menção honrosa do Prêmio Maboca de Jornalismo, que eu fui a Luanda, pronto, não ganhei, mas tive uma menção honrosa. E sem falar de outros prêmios que eu tenho estado a ganhar, de diversas instituições que geralmente ao final do ano organizam distinções. A esses eu perdi a conta. Eu penso que, portanto, são 3 prémios, mais uma menção rosa no que diz respeito ao jornalismo, mas, por exemplo, destaque como melhor locutora do ano, como melhor apresentadora, como apresentadora do melhor programa. Eu perdi a conta, confesso que eu perdi a conta. Boa parte desses eventos foram organizados pelo município do Lubito. Aliás, o Lubito é muito bom nesse quesito. Mas eu acho que em distinções eu devo ter entre 15, mais ou menos, 15 por aí. Exatamente. Sempre compensada pelo trabalho que faz? Sim, eu sinto que eu já cumpri eu já dei tudo que eu tinha para dar à rádio. Tudo que você faz, você refletir na tua realização pessoal, sente-se realizada? Sinto-me completamente realizada. Sinto-me completamente realizada e eu posso dizer que tudo o que me acontece agora é só já bônus, né? Eu dei tudo o que eu tinha para dar ao rádio jornalismo angolano e eu me sinto completamente realizada. Repara que eu, quando entrei à rádio, eu fiquei 10 anos sem salários e hoje graças a Deus, houve um incremento salarial muito recentemente também a nível dos órgãos públicos de comunicação social em Angola. E estar a ganhar um pouquinho mais de meio milhão de kwanzas para mim é marcante, porque para quem, quando entrou para a rádio, ficou 10 anos sem salário, então eu acho que foi um ganho exponencial. Sinto-me completamente realizada, cheguei aonde eu queria chegar. Hoje, quando ando nas ruas de Benguela, eu sinto o respeito do público no trabalho que eu presto todos os dias. Falando mais de si, é mãe de 3 filhos, solo? A solo, sou mãe a solo. O mais difícil de ser mãe de solo? Olha, assim, a minha primeira filha tem 20 anos, a minha última filha tem 9 anos. O do meio tem 13. Eu acho que
O momento mais difícil é o momento em que você precisa de uma figura masculina, né? Porque a mãe não substitui o pai, né? Isso. Por mais que diga o contrário, mas a mãe não substitui o pai. A figura paterna tem lá o seu papel e a figura materna também. E equilibrar isso, para mim, essa foi a parte mais difícil. Infelizmente, eu vivi 7 anos num relacionamento, infelizmente esse relacionamento era muito incompatível, de maneiras que eu achei por bem sair, né? Mas eu creio que nos últimos anos tentei equilibrar isso nesse último relacionamento que eu fui experimentar, mas eu, assim, respondendo à tua pergunta, eu diria que é tentar, ou seja, a falta de uma figura paterna para educar, para mostrar o melhor caminho às crianças, é sem dúvida a parte que me preocupa ainda até hoje. Até hoje. Até hoje. Porque eu cresci num lar com pai e mãe. E infelizmente não pude viver isso, mas é como tudo, eu acho que a vida é assim, ela às vezes nos compensa aqui e nos falta ali, mas o que é que a gente pode fazer? É isso. Dona Sebastião é também professora, escritora. Como é que é esse lado de escritora? Olha, esse lado de escritora é pelo facto de eu sempre fui amante da língua portuguesa. Sempre. Eu me lembro que eu comecei a gostar da língua portuguesa ainda no ensino primário. Eu deveria ter 6 ou 7 anos. Agora, se me explicar onde é que nasce o meu amor pela língua portuguesa, a única coisa que eu posso dizer é que eu comecei a ler e a escrever muito cedo. No ensino primário eu já sabia ler tão bem, escrever tão bem. E à medida que eu fui crescendo, os meus professores sempre disseram que eu tinha um quociente de inteligência a mais, ou seja, que eu era muito inteligente. Os meus professores diziam isso ao longo da minha formação, em vários níveis que eu passei, desde o primário, secundário, ensino médio e ensino superior. E quando eu cheguei no ensino médio, fui cursar língua portuguesa no ensino médio, depois fui cursar língua portuguesa no ensino superior. E no ensino médio, a língua portuguesa, comecei a ter contato com literaturas, com Camões, com os textos Bessa de Queiroz, estamos a falar ali no Ené. Lê muito. Eu leio demais. Assim, o jornalista deve ler 100 livros por mês. Deve ler 100 livros por mês. Mas os livros são caros. A não ser que a gente vá para uma biblioteca e nem sempre temos essa paciência. Mas eu sou viciada em leitura. Eu adoro ler. E foi a partir do curso de língua portuguesa, no contato com as literaturas, que eu senti a vontade de ser escritora. E no ensino médio eu disse, até terminar o ensino médio eu tenho que lançar um livro. Infelizmente eu não tinha possibilidades na época, eu trabalhava e nem sequer ainda tinha um salário. E depois fui fazer a faculdade e terminei a faculdade. Quando eu fui fazer a faculdade, essa vontade de ser escritora intensificou-se. Por quê? Porque no ICED, no curso de língua portuguesa, eu aprendi, tive contato com pelo menos 4 ou 5 tipos de literatura. Sobre mim, já. Deve sair até o final deste ano, se Deus permitir. É um livro cujo título é Veio, Viu e Venceu. Um livro muito interessante, um livro de autobiografia, espero conseguir tirar. Pena que os livros são caros, porque só para teres uma ideia, para tirar o meu primeiro livro, eu tive que hipotecar 3 salários. Então, os livros não são baratos, as editoras cobram preços tão exorbitantes, mas eu tenho fé que vou conseguir. Então, foi o contato com as literaturas que me deu vontade de escrever. Yeah. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Já? Quer dizer mais alguma coisa que não perguntamos, não está aqui no seguião? Bom, eu acho que não, eu acho que a tua entrevista foi bem transversal, acabaste por tocar em todas as áreas
da minha vida, sobre tudo o que eu faço no dia a dia e sinto-me satisfeita, sinto-me satisfeita. Vamos agora para um jogo de pergunta, um jogo rápido. Boas. Rádio ou televisão? Rádio. Café ou chá? Café. Microfone ou câmera? Microfone. Cidade ou campo? Campo. 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 Falar ou ouvir? Ouvir. Ouvinte mais chato ou entrevista mais difícil? O que é que eu prefiro, né? Entrevista mais difícil. Se não fosse jornalista, serias? Jornalista. Quais dos teus filhos é mais parecido contigo? A Fátima, que é a minha filha caçula, tem Quem 9 fala anos. mais, tu ou teus filhos? Os meus filhos. Quem te conhece melhor? A minha mãe. É a minha mãe. Sem dúvida, é a minha mãe. O que falta ainda conquistar? Casamento. Qual é o legado que queres deixar para a Benguela? Ser lembrada como alguém que espalhou alegria por via da rádio. O que querias que dissessem da Nena Sebastião daqui a 50 anos? Que contribuí para curar alguém com a minha palavra. Se pudesse regressar aos 20 anos, que conselhos darias a Nena Sebastião? Se eu pudesse regressar aos 20 anos de idade, o conselho que eu daria a Lena era ter cuidado com a falsidade, com a mentira, com a inveja, para ter cuidado com as pessoas, com a intenção das pessoas. Que mensagem deixa para essa geração, a geração Z, a geração Z? Para esta geração, meu conselho é, antes de tudo, humildade para aprender. Essa geração não é humilde, infelizmente. E se não é humilde, eu tenho pena porque eles vão ter muitos atropelos na vida. Caros internautas, terminamos hoje mais uma edição do Lentes de Benguela. Falamos hoje com Lena Sebastião, mãe, jornalista, professora, escritora. Assista o programa, segue o canal, comenta, ajuda o canal a crescer. Eu sou Eugênio Filipe Lígia, o preto mais original da Angola. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigada. Prazer. Oh, oh, oh.